Bora, manos! Último vídeo, terceiro vídeo da série da maratona O Mercado é Fora da Tela. Então, falamos ali no primeiro um pouquinho sobre a minha tela, o que eu vejo para poder operar, mostrei para vocês, dá uma assistida lá de novo, falei da Rúpia também, a Rúpia Educacional, a nosso ambiente aqui de trade para operar juntos, o nosso ambiente online para a gente operar aqui das 9 ao meio-dia. Falei um pouquinho também de como que funciona as nossas mentorias. Se tiver mais dúvidas, por favor, tem meu WhatsApp aqui na descrição de baixo. Pode me chamar, eu mesmo respondo. Então, no vídeo 2 nós falamos bastante de contexto, até que eu nem mostrei tela. Falei o que a gente vê, como que a gente entende a parte contextual. Então, a base daquele segundo vídeo, que foi ontem, foi indicadores, tanto exterior quanto no Brasil. E agora, hoje eu vou falar um pouquinho mais de operacional. E não vou falar simplesmente do operacional, o que eu faço para clicar ou não, mas eu vou falar a nossa preparação operacional. Dentro de tudo que eu mostrei para vocês então esses dias, e o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é justamente uma teoria que eu uso para poder operar. A minha linha de coerência operacional, ela envolve muito regiões no mercado, tá? E essa parte de regiões não tem como você fazer sem ter um gráfico na tela. Então, eu opero, a minha base operacional é contexto, depois eu vou junto também com a linha de análise técnica, que são os gráficos, e também trabalho a parte de fluxo. Agora, como que eu encaixo principalmente essas três linhas? Primeiro, eu uso uma correlação aqui que eu sempre usei e que eu acho que ela vem muito a calhar no nosso, para quem é trader principalmente, que é o surfista quando ele vai se preparar para poder entrar no mar, primeiro ele precisa saber se o mar vai ter ondas. Depois ele precisa saber qual que é a praia que vai ter ondas melhores, ou então qual que é a praia que caracteriza ter ondas melhores ali, mediante a tábua de marés, ou então a previsão do tempo que ele já leu. E por último, aonde que ele entra no mar para conseguir pegar essa onda. Ele vai entrar no mar muito no fundo, as ondas vão formar lá na frente. Se ele entrar muito na frente, ele vai ficar na espuma, ou se ele ficar parado na areia, ele também não vai conseguir pegar essas ondas. Então, toda essa preparação que o surfista tem, que parece ser simples, mas não é, existe muita técnica envolvida, isso a gente usa também para o mercado. Então, quando eu penso que eu preciso olhar a tábua de marés, ou então a previsão do tempo, eu estou lendo o meu contexto, eu estou entendendo quais são as adversidades que o mercado pode me trazer, ou então quais são as notícias que o mercado vai trazer para mim, que vai trazer movimento. Depois, aonde que eu entro no mar? Entrar no mar é onde que eu vou me posicionar no mercado, qual o tamanho da minha mão, onde que eu vou ficar ali no mercado, quais são os preços ideais para eu ficar comprado ou vendido, dependendo do que o contexto me trouxer. E por último, o fluxo. O fluxo que o mercado nos traz é justamente a formação da onda e aonde a onda vai nos levar. Então eu falo para todo mundo, quando o operador ele é só operador de fluxo, não adianta ele querer esperar o fluxo do mercado vir para que ele entre na operação. É a mesma coisa do surfista ficar sentado na areia esperando a onda formar. A onda começou a formar, ele pega a prancha e sai correndo. É lógico que ele não vai conseguir pegar a onda. Então, eu sempre trago essa correlação. O surfista ele precisa entrar no mar, precisa se expor ao mar para esperar com que o fluxo venha e ele consiga fazer as operações. Então, com base nisso, eu faço o quê? Eu pego o gráfico, eu trabalho as regiões do gráfico. Dentro das regiões do gráfico, eu consigo sim fazer uma correlação de qual é a melhor região e a pior região para poder se operar. Vem comigo que eu vou mostrar para você um pouquinho aqui no gráfico como que eu faço isso, tá? Lógico, não tem como explicar e você sair aprendendo, vou sair operando hoje já com base nisso. Por quê? Porque é muito complexo, não foi agora que eu aprendi a fazer isso, mas pelo menos a gente tem uma base aqui de como que a gente pode pensar no mercado, se o mercado ele é um pouco mais comprador ou se o mercado ele é um pouco mais vendedor. Então, deixa eu deixar meu diário de trade aqui do lado, afinal eu estava operando até agora, e vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da correlação que eu acredito.
Bom, estou falando aqui num gráfico do índice, tá? Do mini índice, no caso. A gente tem um gráfico do mini índice que você pode ver claramente aqui que ele teve uma movimentação de queda lá atrás, depois uma movimentação muito brusca de alta, uma certa correção e depois uma continuidade nessa movimentação bem brusca de alta aqui. Essa movimentação brusca, deixa eu até dar uma limpada nesse gráfico aqui, porque esse gráfico ele pode ser um pouco mais clean aqui para que vocês entendam, tá? Então, depois dessa movimentação de alta que a gente teve aqui, uma leve correção e uma continuidade dessa movimentação de alta, a gente tem um topo vindo para cá. Nesse topo é lógico que a gente nunca vai saber que o mercado vai chegar nessa região aqui, é por volta dos 116 mil pontos. Então a gente nunca vai entender. Achamos um topo aqui. Esse topo é o 116 mil, mais ou menos. É só para uma questão de anotar. Por que a gente achou o topo? Porque nos dias seguintes ele deu uma leve corrigida. Quando ele dá essa leve corrigida, a gente acredita, sim, que aquilo ali pode ter sido um primeiro topo, tá? Não sei se é primeiro ou segundo, não vou ficar esbarrando muito numa análise técnica avançada aqui, porque não convém. O que convém agora pra gente é tentar entender a lógica do preço do mercado. Então, o mercado ele fez uma nova tentativa de rompimento de topo, depois ele perdeu uma região, ele começa a se caracterizar aqui, ó. E aí, quando ele vem e faz esse topo aqui de novo, a gente tem uma projeção de alta novamente, ó. Ele falhou nessa nova queda aqui e ele vem buscar uma região de alta. A ideia de ficar achando topos e fundos pouco me importa, tá? Qualquer analista gráfico agora, qualquer analista técnico, você pode pensar... Eles fariam ali uma correlação um pouco direta. O que é topo, o que é fundo, por quê, vai ganhar um topo anterior, vai ganhar um fundo anterior. Eu não ligo muito para isso. O que eu fico pensando? Eu fico pensando que o investidor, ele sabe qual que é a previsão do tempo. Ele está olhando para o catálogo de maré, para a previsão do tempo, então ele sabe qual que é a movimentação que vai. Então ele se posiciona dentro de uma região para que o mercado empurre ele para um outro local. Quando a gente está falando de operações pequenas dentro do intraday, por exemplo, o day trade nosso, a gente não precisa ligar tanto para isso, mas quando você fala de grandes operadores, grandes gestores, grandes fundos, grandes bancos, eles não podem perder a oportunidade de uma movimentação e eles não participarem dela. Então, eles precisam se posicionar e demora um pouco para que isso aconteça, porque existe um conselho para isso, existe até mesmo um consenso de um grupo grande desses investidores para que eles se posicionem no mercado. Então eu fico buscando isso, essas informações. Quando eu vejo que o mercado ele entra numa região de consolidação, uma região de lateralização, eu vejo que ele está buscando liquidez. A busca de liquidez nessa região é uma montagem de posição, tá? Geralmente um pouco agressiva, mas essa montagem de posição, quando eu falo montagem de posição, estou falando compra de ativos de renda variável, então existe uma montagem de posição dentro de um mesmo range. Então assim, toda vez que você compra, você acaba piorando o seu preço médio. Quando você tem uma zona de liquidez, você compra, você troca muito lote. Então existe muita informação trocada ali entre os fundos. Então eles ficam trocando muito lote ali, melhorando o preço médio deles dentro de uma região, para quando o mercado vier, quando tiver a notícia que eles tanto esperam, o mercado saia ou para cima ou para baixo. Vai depender muito do que eles estão esperando do mercado. Agora, como que eles sabem? E assim, Felipe, isso sempre acontece? Sim. Primeira coisa você precisa pensar, tá? Que é, qual é a correlação do momento, tá? O que está rolando no momento? Hoje, tá? Nós estamos falando aqui, final de 2022, o que a gente tem nas mãos? A gente tem uma altíssima taxa de juros na política monetária americana, temos alta taxa de juros na Europa, também batendo recordes ali de aumento de taxa de juros, temos inflação altíssima nos Estados Unidos, inflação altíssima na Europa. Então esse aumento de taxa de juros na Europa e nos Estados Unidos é justamente para tentar conter o alto nível de inflação. Então os dados agora estão rolando com base nisso. O que está rolando é isso. Então, todas as notícias que vêm, que precedem dados de inflação, CPI, qual que é o outro dado de inflação? CPI, PCE, todos esses dados o mercado está esperando. E quando ele espera, ele já sabe, porque já tem data prévia para sair esses dados, ele acaba se posicionando. Então, o mercado entra numa zona de liquidez.
Tá? Quando o mercado sai dessa zona de liquidez é porque ele, pronto, entendeu, absorveu a notícia, sabe o que vai acontecer. Quando a gente tem dados, por exemplo, de inflação e a gente não tem, a inflação continua subindo, então o mercado ele entende que o Banco Central americano vai continuar elevando a taxa de juros. Isso não é positivo para o mercado, porque, pô, taxa de juros alta com inflação alta não é bom para nenhum lugar. A gente precisa aumentar a taxa de juros, mas ela precisa fazer alguma coisa. Aumentando a taxa de juros, você prejudica hipoteca, você prejudica ramo imobiliário, você prejudica financiamento, você prejudica empresários. Só que ela precisa conter a inflação. Se a gente vai prejudicar a economia, então tá bom, a inflação tem que conter. Agora, se você tem um aumento de taxa de juros, você ainda tem uma economia que continua aquecida, você ainda tem um aumento da inflação, então vem tudo contra. Não é positivo também. Então, por isso que é muito importante você saber quais dados você espera e se posicionar ali. Então, por isso que eu sempre busco regiões boas, baratas para a nossa bolsa, para que a gente compre o mercado se ele for subir. Ou regiões caras da nossa bolsa, para que a gente fique vendido e o mercado caia. Quando que ele vai subir, quando que ele vai cair? No anúncio desses dados. Então, por isso que é tão importante a aula de ontem, porque ela fala sobre indicadores externos e internos. E esses indicadores, eles têm data prévia para sair. Então, eu estou sempre posicionado nesses indicadores. Mas, Felipe, às vezes dá ruim, às vezes você toma stop. Sim, tome stop, não tem problema em tomar stop. Quem não toma stop? Quem não toma stop é quem não opera. Na verdade, todos os operadores tomam stop. A diferença de um bom operador para um operador ainda não tão bom é a gestão de risco que ele faz nesses stops. Ah, hoje eu posso perder R$1.000. Vai lá e perde os R$1.000 e para por ali. Ah, hoje eu posso perder, sei lá, hoje minha meta é ganhar 5.000. Se ele ganhar 8, ele está melhor ainda. Então, assim, essa gestão de risco é onde diferencia o profissional do amador. E é só isso que você tem que entender. Dentro dessa correlação, nós sempre estamos posicionados para buscar a liquidez daquele momento, a liquidação daquele movimento, tá? Então, voltando aqui para a tela, eu precisei dessa parada, eu quero que vocês entendam que pouco importa se o mercado está em alta, se o mercado está em baixa, se o mercado está... Pouco importa, o que importa é que você precisa identificar o que é uma região barata e o que é uma região um pouco mais cara. Então, quando a gente tem aqui dentro de um range de busca de liquidez aqui atrás, ó, a gente tem uma nova visão de que esse preço aqui, que seria o 106.500, é um preço que, após essa última alta, ele ficou barato para se posicionar e comprar. Então, geralmente, o que eu faço? Eu sempre vou me posicionar mais próximo possível desse preço aqui, porque ele já mostrou lá no passado que existiu uma correlação de briga dentro desse range de preço. Então, essa é uma região, eu vou até fazer isso daqui, ó. Toda essa aqui é uma região muito interessante, que foi uma montagem de posição lá de trás. E essa montagem de posição, ela deve ser dissipada para movimentos mais altos, onde vai trazer movimentações bem bruscas no mercado, tá? Isso daqui já foi a eleição, tá? Então, aqui foi pós-eleição, foi a segunda-feira pós-eleição. O mercado subiu bastante e ele deu esse gapão aqui. Foi por causa da eleição, Felipe? Não, não foi por causa da eleição só. O mundo inteiro subiu, na verdade. A gente teve ali sinais positivos de melhora lá fora. E outra coisa, a Bolsa Americana ela caiu bastante. Então, por isso, quando ela caiu bastante, ela tinha uma recuperação muito boa. Ela trouxe a nossa Bolsa junto, tá? Então, é essa busca de regiões que eu vou me posicionar. Então, pensando dessa forma, eu sempre vou ficar desenhando e buscando regiões. Quando você traz o gráfico um pouco mais para perto, mesmo que você não tenha uma familiaridade de gráfico, você consegue entender e identificar as regiões do mercado. As regiões do mercado, elas se dissipam, elas estão trabalhando aqui, ó, zonas de liquidez, junto com outra zona de liquidez ali para baixo, ó. A gente pode pensar em trabalhar essa zona aqui, que seria uma recuperação desse movimento de alta, ó. Toda essa queda que deu aqui é uma recuperação daquele último movimento de alta. E para onde que esse mercado aqui vai parar? É bem provável que esse mercado vai parar ali para cima. Então, o que eu faço? Eu pego aqui uma região que é o 114 mil praticamente, né? O 114 mil. Eu pego uma outra região aqui que é o 107.800. Então, vamos botar aqui o 108 mil, que é a mínima. 108 mil.
Dos 108 mil para 114 mil, a gente tem um range aqui nesse índice de 6 mil pontos. Esses 6 mil pontos significam o quê? Que metade do caminho dele para cima ele é comprador e metade do caminho dele para baixo ele é comprador. Então, 6 mil pontos dividido por 2, a gente achou 3 mil pontos. Então, o meio do caminho seria os 111 mil. Dos 111 mil para o 114, a gente vai ter uma dissipação de mais 3 mil pontos para cima, aonde toda essa zona de liquidez ela é dissipada lá para cima, que vai até os 117 mil. E olha só o que a gente vai achar aqui, os 117 mil. E mais uma vez para cima, que é os 120 mil, que é o nosso alvo final agora do índice, 120 mil. Por que isso? Porque o mercado ele trabalha em projeção, tá? Tudo que ele faz aqui para baixo, ele faz pelo menos uma vez ou duas vezes para cima. Então, a gente teve uma zona de liquidez A com uma zona de liquidez B. Essa zona de liquidez B, ela voltou para a zona A, que jogou ela de volta aqui, vamos falar, para a zona 1, e que vai jogar ele para a zona 2. Então, é importante você entender isso. Às vezes pode parecer um pouco confuso para você agora, que você não tem esse tato agora também para ficar entendendo isso, mas não estou querendo também criar nada, só estou mostrando para vocês que é tudo uma projeção matemática. Tem algumas pessoas que usam inclusive Fibonacci, outros cálculos. Eu gosto de fazer um pouco mais na mão, porque eu trabalho essas projeções com base em contexto, com base em previsão de tempo. Eu quero saber o tamanho da onda de acordo com a tempestade que vai ter naquela praia naquele dia. Então eu sou de São Paulo, por exemplo. Eu vou pegar minha prancha às 4 horas da manhã e vou descer para Maresias ou eu vou para o Guarujá? Quem é de São Paulo sabe que Maresias e Guarujá são duas praias totalmente distantes uma da outra. Você não está no Guarujá e fala agora eu vou para Maresias. É longe, dá umas 2 horas e meia de estrada. Então assim, você precisa saber aonde que vai ter a formação de onda. E aonde que vai ter a formação de onda é aonde você precisa se posicionar antes da onda se formar. Felipe, o que você está falando? Bom, estou falando que eu olho a previsão do tempo, então eu vejo contexto. Estou falando que eu sei aonde que vai chover, qual é a praia que vai ter mais ondas, então eu vejo se é Guarujá ou se é Maresias. Eu sei qual é o tamanho da prancha que eu vou entrar no mar, que é o tamanho do meu lote no mercado. E eu sei para que lado que vai. Tá? Então eu sei onde me posicionar. Então, com base em todo estudo que a gente tem, de toda a vivência que a gente tem de mercado, a gente consegue ter esse feeling do mercado, consegue trazer para o mercado, a montar uma posição ali que é saudável para que a gente fique. Caso ela venha contra a nossa posição, não machuque. Caso ela vá a favor, seja muito benéfico para a gente. Então, é isso que a gente tem que pensar agora. Uma outra coisa também que eu quero falar para vocês, já aproveitando esse embalo de como que a gente se posiciona no mercado, por que a gente se posiciona antes, o fluxo é a onda, então por que isso que a gente tem que estar antes no mercado para depois pegar o fluxo. Eu já quero trazer também uma questão da gestão de lotes, que é algo a mais até, um detalhe a mais. Hoje é um dia que eu vou operar um mini contrato ou vou operar 10 mini contratos? Hoje é um dia que eu vou botar R$1.000 em jogo ou vou botar R$5.000 em jogo? É isso que a gente também tem que pensar. Quando a gente fala em mar, em surf, a gente também tem que pensar nisso. Qual é o tamanho da prancha? Se o mar não está tendo muita onda, você já vai com uma prancha um pouco mais long. Se você tem um mar muito agitado, você já vai com uma prancha um pouco menor. E aí vai, até mesmo a sua experiência no mercado vai determinar sempre que você vai com uma prancha cada vez menor. Eu não sou surfista, mas todo mundo sabe essa base do surf. Então assim, pensando dessa forma, eu já sou um pouco mais experiente de mercado, já sou um pouco mais profissional, então eu sempre entro com umas mãos um pouco maiores, eu sei girar muito bem mão. Agora, você que está começando, você que está caminhando ali para o mercado financeiro, calma, comece sempre de baixo, comece sempre pequenininho, faça uma belíssima gestão financeira dentro disso. Linkando aqui com gestão financeira, eu gosto também de trabalhar o mercado como se fosse uma empresa, tá? Então, falando só de dinheiro, pouco importa a movimentação do mercado, pouco importa a técnica que você tem que ter no mercado, mas se você tiver uma belíssima gestão financeira, você também sai muito positivo, muito lucrativo das suas operações. O porquê disso? Porque o mercado ele não é algo que você vai testar ele 1 mês, 2 meses para ver se dá certo e você vai continuar ele aí. Não. O mercado é algo que quando você entra nele, você adquire, você já
cria uma carreira dentro dele. Você não sai mais do mercado, você não pode testar. Se você vai pensar assim, eu vou abrir uma franquia de alguma loja, vou abrir uma loja num shopping, você pega, você faz o planejamento daquela franquia, você vê a prospecção de ganho, você olha o DRE da empresa, você vê quanto que custa aquela franquia, quanto que é a taxa de implantação, qual é o royalties que você vai ter que pagar, e aí vai. Tem uma porção de coisas que você precisa fazer para você poder adquirir uma franquia, por exemplo, então abrir uma loja no shopping. Envolve loteamento do shopping? Não, mas envolve aluguel, envolve condomínio, envolve taxas, envolve um monte de coisa que você também precisa fazer um cálculo. Aí depois desse cálculo, não adianta só você querer abrir uma loja no shopping, você também tem que ter uma pesquisa de mercado, você precisa entender qual que é o público, qual que é o perfil do público. Será que esse público consome? Será que esse público não consome? É público de passagem, não é público local? Cara, existe um belo planejamento sobre isso, tá? E esse planejamento todo também tem que ser feito no trade. Não adianta você só querer sentar aqui, botar dinheiro e falar, pronto, eu vou clicar que agora eu aprendi. Ninguém aprendeu nada. Existe um planejamento em cima disso. E esse planejamento é justamente o que você precisa fazer. Você precisa abrir, primeira coisa, uma planilha do Excel, colocar ali o quanto de dinheiro que você está disposto a investir no mercado, não pensar em tempo, não se delimitar por tempo, porque a partir do momento que você fala, nossa, vou colocar 50 mil reais no mercado e em 6 meses, se não der certo, eu tô fora. Você vai começar a dar all-in no mercado. Você vai começar a dar tiros muito grandes que você ainda nem tem experiência para isso. Então, foge bastante desses paradigmas, desses anúncios que falsos gurus passam para você, que você tem que ter um tempo limite, se dá um tempo. Não, calma. A partir do momento que você entra no mercado, você tem que realmente se dedicar nele sem pensar em periodicidade. Quando você coloca periodicidade, você traz a sorte a seu favor ou contra você, e isso tende a finalizar. Esse é um estudo que eu até gosto de fazer, tá? A periodicidade já está ligada diretamente à sorte. Quando você tira a periodicidade do mercado, quando você tira deadline, ou então você tira metas por tempo, você tira a sorte de lado e você trabalha a técnica e a sua experiência. Isso é fato, tá? Isso é estudo que existe, e eu quero trazer um pouquinho disso para vocês também. Falei bastante agora um pouquinho de lojas de shopping, de franquias, e é importante você pensar no mercado dessa forma. Quando você vai se posicionar no mercado, quando você começa a operar o mercado, você precisa dar realmente esse espaço para que ele funcione. Quando você abre uma loja no shopping, você tem que dar 3 anos, 4 anos, 5 anos para que ela entre no break-even e depois ela te traga lucros de acordo com aquele investimento que você fez. Existem algumas adversidades que podem ser desde funcionários a processar você, até um roubo, um seguro que você precisa fazer numa loja. Existem aqueles custos variáveis e fixos que você também precisa ter no mercado. As pessoas não entendem, mas a disciplina que você precisa ter no mercado é a mesma coisa do que você abrir uma grande empresa, tá? Porque chega um momento que ou aquilo só vira um ralo de dinheiro, ou realmente vai ter que ter uma virada de jogo ali e você começa a ser lucrativo. E você precisa identificar isso para saber se você vai ter que estopar ou vai ter que continuar. Então, todo esse trabalho a gente faz aqui na Rupa Educacional, todo esse acompanhamento a gente faz aqui na Rupa Educacional. A gente não ensina isso, a gente vive isso. Essa é a diferença da nossa metodologia. Se a gente vai ensinar isso para você, a gente vai colocar uma planilha na tua mão e vai falar para você tocar. Aqui não, a gente vivencia isso junto com você. A gente faz o acompanhamento da sua vida no trade aqui, daqui para frente, aqui a longo prazo. Então, a nossa ideia é trazer para vocês uma lógica, uma coerência operacional, uma coerência de mercado, junto com tudo que precisa para que você seja bem sucedido no mercado. Para que você seja bem sucedido no mercado. Bom, é isso que eu queria falar hoje. Hoje é o terceiro vídeo dessa série, dessa maratona. Gostaria muito que vocês dessem continuidade nesse trabalho. E como que faz para dar continuidade nesse trabalho? Eu preciso dessas dúvidas que vocês tiveram, as dúvidas que vocês anotaram. Quero que vocês vejam esse vídeo mais de uma vez, os 3 vídeos mais de uma vez. Me tragam dúvidas, me chamem no privado, entendam o que eu estou querendo dizer aqui, que eu vou responder para vocês. Eu não vou, quando vocês me chamarem no privado, vender nada para vocês. Eu vou realmente tentar ajudar. A nossa consistência no mercado, ela vai se dar de acordo com a nossa dedicação. E se nós perpetuarmos isso no mercado, para mim eu já estou satisfeito. Então, por favor, tragam dúvidas, me chamem aqui no WhatsApp, no link que tem embaixo, entre no nosso site, entre nos links que tem aqui embaixo. Vejam o resto das mentorias no meu canal do YouTube. Venha visitar nós aqui. Passa uma semana aqui na nossa sala, no nosso
no nosso conjunto aqui, não é muito grande, mas a gente consegue acolher todo mundo aqui. Passa uma semana na nossa sala de acompanhamento online, é só me chamar aqui embaixo que eu vou fazer questão de ajudar vocês e apoiar vocês. Quem quiser mais a fundo, quem quiser se profissionalizar de verdade, pode me chamar, pode marcar mentorias ali. A gente pode marcar, fazer um pacotão de mentorias. Pode também fazer o nosso curso que a gente está soltando agora, que é O Mercado é Fora da Tela. Essa é uma linha de curso bem dinâmica, bem interessante. É uma base ali que a gente vai trazer desde o início do trade até uma linha que você pode começar a se profissionalizar. E aí você vai escolhendo quais são os melhores caminhos a se tornar um trader. Muito obrigado, agradeço imensamente a atenção de você nesses 3 dias. Foi muito divertido para mim, espero que tenha sido bom para vocês também. Tamo junto, fiquem com Deus.